Foi preciso eu sair da família, da casa, do ambiente onde eu estava, para encontrar neste silêncio que era o meu, a minha verdadeira identidade. E eu vou partilhar contigo neste episódio como é que isto, afinal, não é assim tão invulgar quanto isso. E muitas pessoas precisam mesmo de sair daquele balão onde eles estão na família para poderem encontrar a sua verdadeira essência. Fica comigo até ao fim. Eu sou Bárbara Guerreiro, mentora e facilitadora de retiros, e todas as semanas trago partilhas, histórias reais, reflexões profundas e muito mais. Sobretudo sobre o impacto que os retiros podem proporcionar e que vão proporcionar. Instala-te, respira fundo e escuta-me para além do silêncio. Observei isso precisamente na minha pessoa, porque eu vivia num ambiente familiar que era o meu, que era aquilo que eu conhecia, e foi preciso eu sair daquele balão, daquela forma de estar, daquela forma de falar, para me encontrar num local onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia quem eu era, para que eu pudesse silenciar aquelas vozes familiares que durante anos me foram dizendo a opinião que tinham sobre mim e forjando dessa forma a ideia que eu podia fazer da minha pessoa, de qual era o meu feitio e etc. E foi preciso eu deixar de ouvir todas essas frases já feitas para descobrir, afinal de contas, quem eu era, quem é essa pessoa, quem é a Bárbara. A primeira vez que eu tive isso, que eu tive essa sensação, foi quando fui para a neve. Portanto, lá em França existe a possibilidade de fazermos uma classe de neve, que é assim que se diz, em que toda a turma é transportada para um local de neve. Continuamos a ter as aulas num outro sítio, que não é o que nós estamos habituados. E eu tive essa sorte porque fui para os Alpes, neste caso, estive nos Alpes, e pela primeira vez eu estive com os meus colegas, né? Os meus colegas da escola, e pude percepcionar o que era outra vida, outros hábitos, outros costumes, outras situações, ok? Uma coisa tão simples como, por exemplo, os pais lerem uma história ao final do dia. Não era um hábito. Eu sempre li antes de me deixar dormir, mas ter a minha mãe a ler-me algo para mim, isso não era um hábito. Não era um costume, nunca foi um costume dentro da nossa família. Estamos a falar aqui de algumas situações, ok? Então foi quando eu comecei a perceber, porque saí do meu cocoon e fui para um retiro diferente, ok? Eu tinha 8 anos. Por isso é que eu costumo dizer que o meu primeiro retiro foi quando eu tinha 7 anos. Mas tem a ver com essa dinâmica. Depois foi também quando fazia as termas, porque temática, os meus pais enviavam-me durante 3 semanas, enviavam-me para um local no Massif Central, dentro de França, umas montanhas, mais uma vez umas montanhas, e durante 3 semanas nós tínhamos de manhã as termas, os tratamentos neste caso, no meu caso, para os pulmões. Outras crianças era para eczema, portanto havia naquele centro ou era problemas de pulmões ou era eczema. E depois na parte da tarde tínhamos atividades para as crianças, passeios, atividades, pronto, as nossas atividades. E foram 4 anos que eu fiz isso. É o equivalente àquelas férias de campo, aquelas férias, sim, férias de campo que as crianças podem fazer, porque vão para outro local. A diferença é que são crianças com uma determinada doença. E também foi mais uma vez nesses locais que eu pude perceber mais uma vez outras formas de falar, outras formas de estar, outras formas de
pronto, das pessoas se relacionarem umas com as outras. E eu já começava a perceber-me, jovem, que havia qualquer coisa que não era a mesma coisa. As pessoas não tinham a mesma opinião de mim nesses locais do que aquilo que eu tinha sempre ouvido na minha família. Por ser vegetariana desde os 11 anos, eu sempre fui a esquisita. Por ser uma das crianças que se recolhia para ler, para estudar, para estar em silêncio, para estar no meu casulo, eu era a esquisita. Por ser aquela que gostava das regras, ou pelo menos que seguia by the book, porque para mim era importante eu respeitar as regras e irritava-me, ficava mesmo muito incomodada quando ultrapassavam as regras, mas que eu não via nenhuma razão para isso. E então era considerada, era menosprezada, porque nem sequer arriscava a fazer algo de diferente. Estamos a falar que eu hoje em dia sou completamente outra coisa. Hoje em dia sou eu que arrisco e na minha família são muito convencionais. Portanto, se calhar eu já mostrava era a vontade de ser diferente, ou pelo menos já evidenciava diferenças, e afinal de contas a mais kamikaze, afinal de contas sou eu. Mas pronto, isto é hoje, a adulta que sou hoje vê isso, a criança na altura não. Um, e depois depois o facto de ser anoréctica, fui anoréctica durante 6 anos, então durante esse tempo de anorexia estava completamente isolada, em silêncio completo. Portanto, não me misturava com as outras pessoas. Para mim é mesmo um blackout total, não me lembro mesmo, não consigo situar os eventos, os acontecimentos da minha vida naquele período. Sei mais ou menos que devia ter esta idade ou aquela, mas sou incapaz de dizer exatamente as coisas. Para mim é um período negro dentro da minha memória. Esse e o período do falecimento do meu irmão. Portanto, estamos a falar aqui de situações que me levaram a mim, mas que podem levar qualquer pessoa, como é lógico, a ficar a pensar que o que os outros dizem é que nos definem. E quando eu fui para a universidade, pela primeira vez, eu não carregava aquela cena do és uma boa aluna. Eu entrei na universidade e era uma no meio de tantos. Então eu fiquei mesmo contente, porque, bem, ninguém aqui me conhece. Eu posso ser quem eu quero ser. E então comecei a fazer-me, em vez de ser Maria Bárbara, eu comecei-me a identificar como Bárbara, porque é assim que eu me identifico. Não me identifico com Maria, identifico-me com Bárbara. E então já comecei a criar aqui a minha identidade. Tanto que muitas vezes havia pessoas que perguntavam: mas quem é a Maria? Não, a Maria sou eu também, mas não sou eu. Mas és tu, mas não és tu? Não, não sou eu sou Bárbara. Chamei-me por Bárbara. Porque é assim que eu me identifico. Pronto, então aquela busca de quem eu sou, para mim foi muito importante. Então, quando na universidade recebi a oportunidade de vir fazer um Erasmus em Portugal, eu saltei na ocasião. Eu tinha que, ok, vou-me afastar, porque se afastando-me do meio onde já estava, da cidade onde já estava, para ir para a universidade, eu já tinha uma espécie de liberdade, então o que é que será completamente longe? E foi o caso. E foi mesmo esse o caso. É que vir para Portugal, para mim, foi estar afastada do ruído familiar, do ambiente familiar. Não era nocivo, não é isso. Não quer dizer que era um mau ambiente, nada disso. Mas era um ambiente limitante para as minhas ambições, limitante para as minhas visões, limitante para a minha alma. Tão simples quanto isso. E o facto de estar longe de todos
eu tive que me aproximar das pessoas que estavam cá em Portugal, das pessoas que não me conheciam e que não viriam ter comigo só porque era eu. Não. Se eu quisesse ter algum contacto, alguma partilha, eu tinha que ir ter com essas pessoas. E foi isso que aconteceu. E as pessoas diziam: Ai, tu és tão sorridente. E eu já me tinha esquecido que eu era sorridente. Ou que tinha um sorriso bonito. Peço desculpa se há pessoas que possam achar que se calhar estou a ser vaidosa ou o que seja, mas tenho muito orgulho do meu sorriso, é verdade. E se é o que as pessoas veem, eu também tenho olhos para ver e realmente vejo que o sorriso também é um sorriso franco e aberto. Um, mas as pessoas também me diziam: pá, tu tens um sentido de humor muito engraçado, tu tens um je ne sais quoi que traz algo e que, pronto, que nos ilumina e a escuta, enfim, comecei a descobrir, afinal de contas, quais eram as características minhas e isto fez absolutamente toda a diferença. Depois observei uma coisa muito interessante, que é, regressando para o meu ambiente original, eu voltava a ser aquela pessoa fechada. Eu voltava a ser aquela pessoa que regia-se, seguia as regras que sempre foram. E inclusive familiares que me diziam: ai, mas não eras assim, ou mas sempre foi assim, ou coisas, este tipo de frases que mostravam que, afinal de contas, eu já tinha mudado. Quem ainda não tinha mudado eram as outras pessoas à minha volta, os outros familiares à minha volta. Mãe, pai, irmãs, amigos mais próximos, amigos dos amigos, os tios, as primas. E isto, se eu tivesse ficado no meio ambiente original, provavelmente não tinha ganho as forças suficientes para voltar à minha essência, porque ela esteve sempre lá. Mas como fiquei em Portugal, longe desse ambiente original, isto fez com que eu pudesse ir aumentando a minha autoestima, a minha essência, não tenho outra palavra, a descoberta de quem eu sou, na realidade, e fazer com que tivesse forças suficientes para, a um determinado momento, dizer: não, isto é o que tu achas de mim, não é quem eu sou. Se alguém me dissesse que eu era bruta como as portas, como sempre me disseram, eu respondia: não, eu não sou bruta. Eu tenho um feitio especial e especialmente expressivo, que é diferente. És teimosa? Não, não sou teimosa. Tenho convicções. Tenho a certeza daquilo que eu posso dizer. Tenho uma opinião firmada. E o facto de dar estas respostas, do outro lado, é que ficavam desarmados. Porque aquilo que sempre funcionou até aquele momento deixou de funcionar a partir dali. Mas foi preciso eu retirar-me, extrair-me daquele ponto para voltar a encontrar-me. E o meu ponto aqui é, porque isto em relação aos retiros, para te explicar porque é que é tão importante fazer um trabalho de desenvolvimento em ambiente de imersão, em ambiente de retiro. Porque longe de tudo isto, longe do teu ambiente natural, tu vais ter a possibilidade de encontrar respostas que só são as tuas. Não há mais ninguém a poder dar essas respostas, apenas tu. É que poderás dizer: ok, eu sou isto, eu encontrei isto, eu estou a sentir isto, eu tenho estas ideias e elas são tão válidas quanto as ideias de qualquer outra pessoa. Então, ao nos retirarmos, ao nos extrairmos
do nosso meio ambiente, nós vamos ganhar ferramentas, mas ferramentas próprias que já estão dentro de nós, apenas vêm ser reveladas. E ao serem reveladas, elas vêm mostrar: uau, eu afinal de contas sou uma pessoa grande, sou uma pessoa com uma opinião, sou uma pessoa com determinadas características. E isto é a minha mensagem que eu queria absolutamente deixar aqui hoje. Para melhor te encontrares e para melhor saberes quem tu és, nada melhor do que sair do teu ambiente, fazer um retiro, fazer uma imersão. Se não podes te deslocar muito tempo, nem que seja um dia, mas um dia onde possas estar só contigo, com mais ninguém. Ou com um grupo que está a pensar igual, mas só contigo. Vai este convite? E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu gostava que pudesses partilhar este episódio com quem tu achas que precisa de se encontrar, de estar consigo, e ativa a notificação para ficar sempre a saber quando eu vou estar a publicar um novo episódio. E sobretudo, se quiseres saber quando é que são os próximos retiros, pois convido-te mesmo a seguir-me nas minhas páginas e a clicar no link cá em baixo para começares a receber as informações todas. Até para a semana.